Pessoal, finalizando, esse é o nosso caso clínico de hoje. Então, um paciente masculino, 25 anos, previamente saudável, foi vítima de acidente automobilístico, uma colisão frontal, estava dirigindo sem cinto de segurança, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. Já no local do acidente, foi encontrado inconsciente, com a abertura ocular apenas ao estímulo doloroso e resposta verbal incoerente, certo? Na chegada do pronto-socorro, Glasgow de 8, 2 pontos no ocular, 2 pontos no verbal e 4 pontos no motor, pressão arterial de 150/90, frequência cardíaca de 110, saturação 94 com máscara de oxigênio, pupilas anisocóricas, à esquerda de 4 milímetros e fixa e à direita de 2 e reativa, um ferimento com corte superficial no couro cabeludo com sangramento moderado, resposta motora com flexão anormal dos membros, certo? Foi realizada uma tomografia computadorizada de crânio na urgência que revelou um hematoma subdural agudo à esquerda que tem um desvio da linha média de 5 milímetros, um edema cerebral difuso, uma fratura de crânio linear temporal esquerda sem afundamento significativo. Pessoal, qual o diagnóstico? Tá claro, o diagnóstico é um traumatismo craniano encefálico grave. O que eu preciso fazer com esse doente? Primeiro, proteção de vias aéreas. Glasgow menor ou igual a 8, eu preciso entubar esse doente. Deveria ter sido entubado lá na cena. Tem sinais de hipertensão intracraniana. Preciso fazer medidas locais já. Terapia hiperosmolar já deve ser feita porque o paciente está anisocórico. Além disso, depois de entubar esse paciente, todos aqueles cuidados listados devem ser feitos. Além disso, é um paciente que tem indicação de monitorização da pressão intracraniana? Sim, né? Glasgow menor ou igual a 8 com tomo de crânio anormal. Aí já vai o primeiro desafio, convencer a necessidade de colocar uma medida da pressão intracraniana num paciente que tem desvio de linha média, tem hematoma subdural, tem edema cerebral difuso. Então, após intubação, após cuidados gerais como cabeceira de 30 a 45 graus, cabeceira centrada, um CO2 adequado, controle da temperatura, controle da glicemia, né? Controle da hemoglobina e do hematócrito, porque tem um sangramento aqui moderado, um HB entre 9 e 10, controle da pressão arterial média, sedação para deixar esse doente sedado. Feito tudo isso e encaminhado ao centro cirúrgico para medir a pressão intracraniana, aí nós vamos avaliar. Esse paciente está com pressão intracraniana normal ou ele mantém uma pressão intracraniana sustentada acima de 22, mesmo com as medidas iniciais. Porque é isso que vai nos definir as terapias de primeira linha, as terapias de primeira etapa e as outras terapias. Porque é um paciente jovem, né, que tem uma neuroplasticidade muito grande, com benefício muito grande. Eu não posso já inicialmente definir que esse paciente vai evoluir para um desfecho de morte cerebral, mesmo estando anisocórico. Esse paciente precisa ser cuidado, e cuidado de forma multidisciplinar, com medidas de monitorização multimodal e acompanhar todas aquelas fases daquele neurocheque mais de uma vez no plantão, mais de uma vez por uma equipe multidisciplinar, para que esse paciente quebre esse ciclo vicioso e não fique com a pressão intracraniana aumentada, mas caso fique, receber todas as medidas de primeira, de segunda, de terceira linha, até craniectomia descompressiva, para que esse paciente possa ter uma evolução favorável e ser encaminhado depois por um quadro, uma unidade inclusive de reabilitação. Então, qual é o nosso diagnóstico? Traumatismo crânioencefálico grave, né? Por um acidente automobilístico, hematoma subdural agudo, edema cerebral e fratura
do crânio. Qual a necessidade? Intubação imediata. Todas as medidas gerais já realizadas. Centro cirúrgico, monitorização da pressão intracraniana. Se eu tivesse no pronto-socorro a possibilidade inclusive de um ultrassom, eu poderia medir a bainha do nervo óptico, que medidas acima de 5,7, a chance de ter aumento da pressão intracraniana é muito grande, né? Justificaria até uma fala com o neurocirurgião, olha, fiz aqui uma bainha do nervo óptico, deu 6 milímetros. Então a chance dele estar com aumento da pressão intracraniana é muito grande, acima de 90%. Então, para facilitar a decisão, por exemplo, de uma medida da pressão intracraniana. Idealmente, intraventricular. Vai ser difícil porque esse paciente já tem ventrículo apagado, tem desvio da linha média, certo? Mas é um paciente que precisa de monitorização intracraniana, leito de unidade de terapia intensiva, equipe neurocrítica, neurocheque mais de uma vez no plantão e medidas para evitar um aumento da pressão intracraniana. E caso tenha já aumento da pressão intracraniana, que deve ter medidas para controle e diminuir a pressão intracraniana. Lembrando, pressão de perfusão cerebral, certo? Entre 70 e 90, pique abaixo de 22, certo? Controle de todos aqueles sinais e sintomas e medidas gerais para que esse doente tenha uma lesão secundária evitada ou diminuída, que é o objetivo do cuidado dos pacientes neurocríticos.